Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um culto de celebração e é um culto de missões. Vai falar da missão que o Senhor deixou para todos nós aqui na terra, como uma das nossas principais tarefas, em levar o ID de Jesus em todos os lugares. Glória a Deus por isso. Queridos, esse é um mês que nós tiramos para orar pelos irmãos que estão afastados, aqueles irmãos que, de alguma forma, ele saiu da presença do Senhor. E as orações, elas estão acontecendo todos os cultos, mas ore também na sua casa. Ore pelo aquele parente que você quer a presença dele também na igreja, quer a presença dele junto de Jesus também. E dessa forma nós vamos fortalecendo a família de Deus aqui. Amém, meus amados? Antes de iniciarmos a oração, eu quero só comunicar à igreja. Na terça-feira eu já dei esse recado, né? Mas algumas pessoas não vêm dia de terça, então é sobre as nossas poltronas que nós estamos fazendo aí, aquela cota para comprar uma poltrona nova, para vocês sentarem mais confortavelmente, né? Que não seja mais nas cadeiras de plástico. Então, assim, o pedido já foi feito e também como uma igreja do interior fez um pedido de 1.200 cadeiras, eles ficaram na nossa frente, mais 2 congregações. Então, assim, o nosso pedido, ele está lá, ele vai demorar um pouquinho mais. E também por um outro motivo, que os braços que tinham para pôr nas poltronas, eu fui lá e ele era de uma qualidade inferior. Então, assim, com um ano e meio, teria que fazer manutenção, e aí não vale a pena, seria um gasto desnecessário. Então eu pedi para ele que não colocasse os braços e que esperasse chegar os braços de qualidade, até mesmo porque é para a casa do Senhor, né? Então tem que ser algo de qualidade e que dure bastante tempo também. Então estou só aqui justificando vocês que são colaboradores para a compra dessas poltronas. Tá certo, queridos? Vamos ficar de pés? Um dos nossos principais objetivos quando estamos na presença do Senhor é adorá-lo, é exaltá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Querido, você passou daquela porta ali, venha para adorar ao Senhor. Venha para colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, em todos os seus planos, projetos. O Senhor mesmo diz na sua palavra: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E é assim que Deus quer você aqui, irmão. É essa presença que Ele quer de você aqui na casa dEle, que você esqueça tudo que tem lá fora e que venha para cá somente para adorá-lo, para se entregar a Ele, para exaltar o seu nome, para reconhecer Ele como esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, que nós somos dependentes deles e que só Ele é que pode resolver todas as coisas em nossas vidas. Tudo aqui nesta terra é passageiro, querido, mas nós temos uma eternidade para estar com Deus e somente ligado a Ele é que nós vamos ter essa eternidade. Lá em Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11, ele fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nesta terra e nos céus, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, meus amados, e nesse momento tire para adorar o Senhor com uma oração, e abra o seu coração para que hoje o Espírito Santo derrame sobre a sua vida, derrame sobre essa igreja, que a glória do Senhor venha. Aleluia! Deus eterno e maravilhoso, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, para Te exaltar, Senhor, para Te reconhecer, Pai, que somos dependentes de Ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por permitir que estejamos aqui na Tua casa, Senhor.
Entre com a tua providência nas nossas vidas, transforme os nossos corações, abra a nossa mente para que ela seja moldada de acordo como tu queres, Senhor, e não como nós queremos, que possamos ser transformados cada vez mais pela tua palavra. Estamos aqui para te louvar, para te adorar, para dizer que tu é Deus e que somos dependentes de ti, Senhor. Venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por tudo isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Eu quero chamar agora aqui as crianças. As crianças, vem aqui as crianças. Todas as nossas crianças, vem aqui para frente. Isso. Virem de frente para lá. Irmãos, levante suas mãos aqui para as nossas crianças. Vamos orar por elas. Vamos orar pelas irmãs que cuidam das crianças também, as professoras. As nossas crianças, elas são o nosso primeiro projeto na igreja, para que o trabalho do Senhor permaneça forte, para que elas cresçam no caminho do Senhor, para que elas aprendam o que é correto e para que elas sigam nesta missão que nós temos aqui na terra. Aleluia. Levante suas mãos e orem por cada uma delas que está aqui. Pai, nós queremos te apresentar as nossas crianças, Senhor. Elas são o teu projeto de vida aqui na terra, Senhor. Nós sabemos, Pai, que tu falou que as crianças pertencem a ti, Senhor, e nós estamos aqui com responsabilidade para cuidar delas, Senhor. Pedimos a ti que dê ordem aos teus anjos para que protejas cada uma delas, para que acampe em torno de cada uma delas, Senhor, e que toda palavra que for ministrada, Senhor, lá na classe das crianças, seja de acordo com a tua vontade, Senhor, seja de acordo com aquilo que tu queres para a vida de cada uma delas, que elas possam sair de lá transformadas, que elas possam sair de lá alimentadas com a tua palavra, Senhor, que isso é o mais importante na vida de cada uma dessas crianças, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Pai, te louvamos e te adoramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Vamos celebrar ao Senhor, número 149 da nossa harpa cristã. Vamos celebrar ao Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na abundância ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de não mais
cujo fio é a obra de Jesus, e puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Conquistar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a festa corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que dessa vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tenho gozo pelo tempo que gastei, busquei o galardão pela festa em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diga: minha casa está firmada em Deus. Vamos declarar essa verdade em nome de Jesus. Minha casa está firmada em Deus. Firme fundamento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo firme fundamento. Senhor Jesus. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala. Feliz ainda sou, pois minha fé em Jesus, Ele nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falharás. Diga: não vai, não vai, não vai. Tenho alegria no caos, uma paz sem explicação, não me abalarei,
Sou firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abalar. Feliz ainda estou, pois minha fé em Jesus, Ele nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falha. Diga com fé. Não vai. Diga com fé nessa noite, meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Não vai. Não vai. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Não vai. Não vai. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Diga sua voz, declare isso. Não vai. Declare sobre a sua casa. Não vai. Diga. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Não vai. Não vai. Não vai. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Ele nunca falhará. Ele nunca falhou, não deixou a igreja, mesmo em tempos de perseguições, mesmo enquanto a igreja estava sendo perseguida, a igreja não parou e nós não vamos parar, amém? Declara essa verdade, aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Caríssimo, vamos lá. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move
não pararão a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Esse com fé, diga. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Igreja da Clarim. Não caminhamos Declara essa verdade. pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Nós estamos de pé porque nós permanecemos sobre a rocha que é Jesus. E venha o que vier, haja o que vier, nós permaneceremos inabaláveis até a volta de Jesus, amém? Proclamando isso aonde Ele nos mandar, aleluia! Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Esse é o tema da Assembleia de Deus em 2022, avançando pela fé. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: avance pela fé. Glória a Deus. E diga: eu e a minha casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar, nossa família, e nós profetizamos que ela será alcançada para Jesus, amém? Se tem alguém que precisa de salvação e libertação na sua casa, profetize nessa noite, aleluia! Glória a Deus! Não terás outros deuses além do Senhor, e o amarás de todo o teu coração, com toda a tua força e entendimento. Amarás de todo o teu coração,
serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for. Haja o que houver e a que preço for. Eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos sobre a nossa casa, Jesus. Aleluia, salvação, libertação chegando aos nossos familiares. Aleluia. A nossa casa servirá ao Senhor e juntos seremos em comunidade contigo, Pai. Aleluia. Declare bem forte essa verdade, diga. Não terás outros deuses além do Senhor, e o amarás de todo o teu coração, com toda a tua força e entendimento. Amarás de todo o teu coração. Escolhe hoje a quem irá servir. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for. Haja o que houver e a que preço for. Eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja um profeta, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for. Haja o que houver e a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for. Haja o que houver e a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for. Eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salve o Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom cantar louvores ao Senhor e estar na presença do Senhor. Nós estamos aqui reunidos não para adorar a um Deus qualquer, não para adorar outros deuses, mas adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor e toda a honra e toda adoração. Amém? E nesse momento, nós queremos conhecer aqueles que têm a honra de nos visitar, né? Nós temos a honra de receber aqui aqueles que estão nos visitando. Primeiro eu quero, aqui do meu lado esquerdo, se tem alguém que nos visita. Amém, 2 pessoas ali, sejam bem-vindos. Esse é o melhor lugar que você poderia estar
que é na casa do Senhor. Aqui do meu lado direito, tem alguém que nos visita. Amém. Deus abençoe a sua vida. E a nossa igreja, ela tem a cultura, né, de receber bem os nossos visitantes. E como nós saudamos os nossos visitantes, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e sejam abençoados. Amém, meus irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Oi, som. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vou trazer uma mensagem aqui para vocês. Palavra da oferta. Amém? Pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Todos encontraram? Amém. Capítulo 9, versículo 10. A gente vai ler mais ou menos até o 14. Está escrito, versículo 10. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá, por meio de vocês, muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos, e quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas, e eles expressarão com alegria a sua gratidão a Deus, como resultado do serviço de Deus, e eles darão glórias a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E o 14. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Até o 15. A graça de Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Até aqui, as palavras do Senhor. Quando se trata de dízimos e ofertas, irmãos, eu não quero tomar muito tempo. Mas quando se trata de dízimos e ofertas, para mim é algo muito interessante. É algo que Deus me chama muita atenção. E eu sou muito ministrado sobre dízimos e ofertas. É tão real que hoje no trabalho eu fui surpreendido com uma pergunta de uma amiga de trabalho, e ela, eu posso dar meu dízimos em 2 congregações? E qual é a diferença de dízimos e ofertas? Então, uma vez ou outra, Deus me permite eu ter esse acesso a esse tipo de pessoas e poder compartilhar alguma coisa através da palavra. E hoje, estou aqui trazendo uma palavra de oferta para vocês. E o que eu aprendi, o que eu aprendo através da palavra de Deus? Quando se trata de dízimo é assumir um coração responsável. É assumir um coração responsável por uma congregação a qual você é alimentado espiritualmente. Isso é dízimo. É você se fazer responsável de ajudar no suprimento da casa do Senhor. Na água, na luz, no salário de quem é pago, nas cadeiras que estão por vir. Dízimo, eu assumo uma responsabilidade. Isso é dízimo. Eu assumi um coração responsável por uma congregação. E a oferta? A oferta é você assumir um coração generoso. Aí uma coisa que eu aprendi, que eu prego em minha casa, e aqui pode ser estranho para alguns dos irmãos, mas escuta bem o que eu quero falar para vocês. O dízimo, 10%, foi um padrão que Moisés ali no Antigo Testamento foi estabelecido. Deus entregou esse padrão de 10%. É um padrão. E nós viemos da Antiga Aliança até chegarmos na Nova Aliança.
E quando na nova aliança, Deus, se você procurar isso, você não vai encontrar Deus falando de fato a palavra dízimo, mas você vai encontrar Jesus Cristo falando de um coração generoso. O que Jesus quer dizer com isso? Na nova aliança em si, a palavra dízimo ela é só um rito em si, porque na nova aliança é dito que virá novas promessas. Então na nova aliança eu já não sou mais dizimista, porque dízimo para mim é um padrão, ou seja, a minha vida ela tem que exceder esse padrão. Então o que eu quero dizer com isso? Eu confesso que toda vez quando eu vou dar dízimo, irmão, com toda sinceridade, aqui eu não estou sendo hipócrita porque eu não posso, choro e fico angustiado, porque o que Deus fez por mim na cruz, o que Deus fez na minha vida, todas as bênçãos que me alcançou, tudo aquilo que Ele faz comigo através de mim, todas as pessoas que Ele permite eu ajudar de alguma certa forma, toda a minha vida, irmão, eu poderia passar tempos e tempos e contando aqui várias bênçãos de mil, né, de reais e de muitos reais. Então quando eu olho para tudo isso e quando eu vou entregar o meu dízimo, eu falo, meu Deus, me perdoe por esse mês, tá pouco, o meu dízimo é pouco. E quando a gente pega a vida de grandes homens de Deus, um exemplo, John Wesley, quando pega a vida de John Wesley ele foi um cara que prosperou tanto, que ele fez do dízimo, o dízimo reverso, acho que vocês já ouviram falar, é você ficar com 10% e dar 90% para Deus. E aí que é o diferencial, porque quando você faz essa lógica, Deus te prospera tanto que os 10% é mais do que suficiente para cuidar da sua casa, para você cuidar da sua família, para você cuidar da sociedade, para você cuidar de qualquer pessoa que está ao redor. A pasta de dente Colgate, do irmão Colgate, não sei se você sabe, um grande homem de Deus e um homem apaixonado por Jesus. Ele foi um homem que fez dízimo reverso. Ele entregava 90 e ficava por 10. E a Colgate é conhecida no mundo todo. E eu posso dar aqui vários exemplos de grandes pessoas que prosperaram no sentido, Senhor, eu só quero 10 e 90 é teu. E eu não estou pedindo aqui para você fazer isso, tá, irmão? Porque isso é uma questão de coração e de devoção. É quando você entende verdadeiramente o que Deus fez pela tua vida. E quando você reconhece isso, você vê que os 10% é pouco demais. E a tua oferta, ela excede. A tua oferta, ela vai exceder a tua vida, o teu estilo de vida. E a oferta já não se trata mais de dinheiro. E é aquilo que Paulo fala, entrega o teu corpo como uma oferta ao Senhor. Então, como eu já falei para alguns irmãos que eu ando, você pode até capinar um terreno para alguém e isso é uma oferta. Você bota o teu dom à disposição de alguém e suprir alguém, isso é uma oferta. Não se trata de dinheiro, mas se trata de ti. E quando se fala de ti, já vou concluir. E quando se fala de Malaquias 3:10, muitos ficam até com ânsia. Mas é um dos livros que eu mais amo. Eu amo tanto que eu botei até no meu voto de casamento. E o Senhor foi testemunha dos votos que tu fizeste com a tua esposa. E o livro de Malaquias, ele vai falar não só de dízimo, mas ele vai falar de traição, de renovo, de reconciliamento, de muita coisa. E o que ele fala lá? Parafraseando, eu não aceito a tua oferta antes de te aceitar primeiro. Primeiro eu te aceito, depois eu aceito a tua oferta. Porque aqui, irmão, para com nós. Se você é um cara que trai a sua esposa, se você é um cara que, uma mulher que é ignorante com o seu marido, bate nos seus filhos de forma mal educada, sem entendimento, se você é um cristão que aqui é uma coisa lá fora é outra, me perdoe te dizer, mas eu quero te ajudar. Jesus não aceita a tua oferta. Jesus aceita primeiro o teu coração transformado, e aí ele aceita a tua oferta. E logo depois disso, você prospera. Amém? A prosperidade procede de um coração entregue e derramado. Eu sou próspero, irmão. E todas as pessoas que andam do meu lado, eu quero que prosperem. Porque é uma coisa que eu sempre falo, se eu prosperar, todos prosperam. A minha prosperidade, ela não acaba em mim, sabe? Porque eu quero ser Jesus aqui nessa terra. Eu quero representar Ele. Eu quero ser o endereço de Jesus aqui. E aí, ó, a gente acha que não, mas Jesus era rico, irmão. Você daria 10 reais para algum... Judas, ele era contador. Você daria 10 reais para um administrador administrar? Você daria? Não daria, porque 10 reais é pouco. Mas Jesus tinha alguém que cuidava das finanças. E está escrito que mulheres patrocinavam o seu ministério. Jesus era rico, irmão. Amém? Então eu quero orar por ti. Eu quero orar por você. Que Deus venha derramar sobre você entendimento bíblico. Para que você possa prosperar, sim. Eu quero que você prospere. E para que Deus possa te abençoar. Sabe? Que todas as portas possam abrir. Sabe, irmão? Jovens que estão aqui, vão fazer faculdade, sim. Sabe? E uma coisa que eu aprendi, aquilo que Deus prometeu para ti, para você, pode estar no bolso de um japonês do outro lado do mundo. Se Ele prometeu, Ele vai te dar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, a Tua igreja precisa, a Tua igreja necessita que prospere, para que Tua obra avance, Senhor Deus. E eu peço que os meus irmãos prosperem, para que a Tua igreja possa evoluir. Queremos ser a resposta do mundo.
Queremos ser a igreja de segunda-feira. Queremos, Senhor Deus, ser aqueles que estão disponíveis a ajudar quem for, os de dentro e os de fora, Senhor Deus. Então eu te peço, meu Pai, conceda aqui inteligência e sabedoria para que saia daqui novos empresários, meu Pai, para que saia daqui grandes, meu Pai, políticos, pessoas bem-sucedidas na sociedade. Meu Pai, eu oro para que esses jovens, meu Pai, sim entendam o que é uma prosperidade boa e saudável e que teu nome seja glorificado, Senhor Deus, e que essa igreja avance pelo teu santo nome, Senhor Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, por todos aqueles que compartilham das suas finanças, Senhor Deus, para com a tua obra, seja no dízimo, seja nas ofertas. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, e as palmas louvam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós ofertamos, nós vamos pedir em oração que o Deus de avivamento venha se manifestar, porque quando Ele se manifesta, as coisas sobrenaturais acontecem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabemos quem tu és, Deus de milagres, infinito é teu poder. E tudo que fizestes no passado, farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Escuridão, faz sua luz brilhar, faz sua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória. Deus do avivamento, vitorioso és, estás no trono, para sempre reinará. E eu não temerei, pois já vencestes, só em ti confiarei. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem, e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Escuridão, faz sua luz brilhar, faz sua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória. Deus do avivamento, Deus do avivamento. Clamamos a ti, Jesus, segue sobre nós, aleluia. Derrama, teu povo cante. Vem, desperta teu povo, vem sobre essa cidade, diga. Deus do avivamento, vem sobre isso, sobre essa cidade, vamos lá, Deus possa mover, cante. Vem quebrar fortalezas, ossos correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Essa voz do cantiço, vem desperta teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ossos correntes ao chão. Deus do
avivamento vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento vem mover, vem mover. Não se desligue porque Deus está falando com a igreja, amém? A original vai ter a palavra novamente, então a gente espera, glória a Deus. Som. Paz, meus irmãos, novamente. Nesse período agora de culto de missões, nós vamos ter um quadro em todas as congregações da área 60, um quadro chamado Conhecendo Missionário, aonde vai ser apresentado aos irmãos, a nós também, todos, né? Missionários do mundo afora, onde a Assembleia se encontra. Então, todo mês vai ser um missionário diferente, tá? Esse mês vai ser de Moçambique. Então, acho que já está pronto. Já está pronto, Brai? Já? Amém, então. Vou soltar o vídeo aí e logo após a gente fala mais alguma coisa. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Davison. Aqui comigo está a pastora Gilda, minha esposa. A paz do Senhor, amados. E juntos servimos ao Senhor aqui 20 anos nessa nação de Moçambique. Moçambique tem uma população de 32 milhões de habitantes, tem 11 províncias. E nessas 11 províncias estamos trabalhando para o Senhor com 11 coordenadores e demais pastores. Moçambique tem sido uma bênção nas nossas vidas. Louvamos a Deus por esta nação. Nessa nação temos grandes desafios. O maior deles é expandir o reino para todos os distritos aonde nós ainda não conseguimos alcançar. Nós temos muitas construções para ser terminadas e precisamos de recursos. Então nos ajude em oração para que o Senhor nos conceda recursos para que possamos terminar essas igrejas. Temos muitos terrenos também, muitos projetos, e estamos orando a Deus para que o Senhor conceda-nos recursos para que possamos terminar esses templos. Também desafio de entrarmos em outros países, que é o caso de África do Sul e Suazilândia. Já estamos em Malawi, que temos 12 igrejas, temos igreja no Zimbábue, Tanzânia e Congo. Louvado seja Deus por isso. E também queremos dizer que temos no país de Moçambique cerca de 422 templos, 45 mil membros e congregados. Nós somos uma multidão nesta nação e que carece muito das vossas orações. Muitas pessoas precisam ainda de Jesus nessa nação que tem 32 milhões de habitantes. Nós queremos agradecer a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, na pessoa do pastor Jonatas Câmara. Meu querido pastor, nós lhe amamos. Obrigado pelas orações, pelas intercessões e pelas ajudas financeiras que o Senhor tem enviado para cá. Também queremos fazer um outro agradecimento especial ao pastor Samuel Câmara, nosso pastor presidente da CADP. Meu pastor, Deus lhe abençoe, continue lhe usando de uma forma tremenda como está lhe usando no Brasil e no mundo. Obrigado pelas bênçãos que vocês têm ordenado sobre nossas vidas, sobre a vida da nação de Moçambique e por todos nós.
parabéns aos nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, Brasil, meu pastor presidente, Jonatas Câmaras. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo trabalho que estão fazendo aí no Brasil para aqui em Malawi, África. E eu, pastor Felipe Maninho, estou aqui agradecendo pelo trabalho, pela ajuda, pelas orações. Estamos aqui no projeto muito feliz, aqui no Malawi, na África. Estamos aqui agradecendo de tudo que vocês estão fazendo aí, agradecendo pela oferta. Sei que nós aqui no Malawi, nenhuma coisa que nós podemos trocar através de tudo que vocês estão fazendo aí. Só que nós vamos trocar através com as nossas orações, mas agradeço pela ajuda, agradeço pelo trabalho, pelas orações. Estamos aqui no projeto muito feliz, hoje no dia 4 de março de 2023. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo tudo que vocês estão fazendo aí. Continue com as suas orações, continue com as suas ajudas, ajudando Malawi, aqui na África. Muito obrigado à Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, Brasil. Glória a Deus. Salva de palmas, meus irmãos, para a glória do Senhor. Eu acredito que ainda tem umas fotos aí para mostrar. Tem, Brai? Amém. Pode botar, por favor. Meus irmãos, o que acontece? Tem umas fotos que vocês vão ver. Como vocês sabem, a gente, não só aqui no Brasil, obviamente, mas também em outros países, período de muita chuva, né? Hoje em dia o clima está muito controverso, não tem como afirmar o que vai ser, em que determinado período vai ser. Então, você vai ver algumas fotos aí, que teve uma congregação que ela perdeu o telhado, né? Por conta da chuva, enchente dos rios e tantas outras coisas, né? Foi alagada, né? Então, cabe a nós fazer alguma coisa pela vida desses irmãos. Tá aí, ó. Então, nós vamos fazer novamente, vamos retirar a oferta novamente. E essa oferta vai ser destinada justamente a essa congregação. Isso, só o fato de você ver, eu não precisaria falar nada. Eu parto do princípio que, nesse exato momento, a congregação que eu sou membro é um luxo, né? Perto disso aí dos irmãos. O que aconteceu com eles? Então, eu, como irmão na fé, eu preciso ajudá-los, fazer alguma coisa por eles. Então, vai passar o Pix depois do Davi Madan. E eu convido a você a fazer uma oferta. Vai passar a salva também. Eu quero convidar você a ofertar para ajudarmos esses irmãos, né, para reconstruir esses templos e ajudar, né, no que eles estiverem precisando, tá bom? Então, vão louvar novamente, vão passar a salva. E eu desejo, do fundo do meu coração, que só essas imagens sejam mais do que suficiente para você ser ministrado. Amém? Deus abençoe vocês. O Pix vai ser posto do Davi Madan. Amém. Então você separa a sua oferta e enquanto você oferta, a gente canta ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Missões se faz indo, orando e ofertando, amém? Então vamos cantar isso nessa noite. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países desse mundo perdido.
Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Eu quisera anunciar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, nosso culto de missões, culto missionário, todo terceiro domingo de cada mês, as nossas congregações, elas fazem esse culto temático, o culto missionário. A nossa igreja, ela é uma igreja missionária. A Assembleia de Deus, ela tem cumprido o ID de Jesus, porque ela é fruto de um trabalho missionário. Todos nós sabemos que a Assembleia de Deus, ela nasceu ali em Belém do Pará, foi no ano de 1911, 2 missionários, eles eram suecos, mas vieram dos Estados Unidos para o Brasil. O Senhor revelou a eles Belém do Pará, e eles, quando vieram, foram morar ali naquela praça das Mangueiras, ali no centro de Belém do Pará. E ali eles começaram a falar o português e começaram a pregar a palavra do Senhor Jesus. E depois a Assembleia de Deus, ela veio para o Amazonas em 1918, ela veio para o Amazonas, portanto nós estamos aí já com 105 anos de existência. Por essa razão, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja missionária, porque ela nasceu da obra, fruto da obra missionária. Desde que eu me entendo como crente, completei 42 anos de crente semana passada. Aliás, essa semana, completei 42 anos de fé em Jesus Cristo. E sempre vi a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas
falando sobre missões. Não sabia eu que um dia eu ia fazer parte dessa história missionária. Vocês acabaram de assistir esse vídeo. Esse vídeo é de Moçambique. Nós vamos todo mês passar um país. Vocês vão conhecer todos os nossos coordenadores de missões nos países onde eles estão. Os irmãos assistiram o pastor Davison, a pastora Gilda. Ele é o nosso missionário. Eles são pastores, foram pastores de área aqui em Manaus. Ele foi para Moçambique em 96, depois voltou, casou-se com a pastora Gilda e veio para cá, pastoreou a área há um tempo, voltou para Moçambique, já estão há 20 anos naquele país. Interessante, se vocês observaram, em Moçambique nós temos lá 422 igrejas. Eu estou esperando alguma reação da igreja. Vocês não se alegram com isso, não? 422 igrejas, vocês não se alegram com isso? 45 mil crentes? Muitas vezes a gente diz, o inimigo derrotou o irmão. Aí a igreja diz, glória a Deus. A gente tem que dar glória a Deus nessas horas. Horas de vitória é quando nós temos que dar glórias a Deus. Uma situação negativa, nós vamos clamar o sangue de Jesus. Mas na vitória nós damos glórias a Deus. E é interessante também que a igreja em Moçambique, fruto dos missionários que foram em 96 para lá, e aqui está o precursor, né, do trabalho em Moçambique. Nosso pastor e missionário, que está a pastora, cadê ela? Está para cá? A pastora Cília estava com frio aqui, foi para cá. Nossos filhos, nós fomos em 96 para Moçambique, moramos lá 7 anos e coordenando aquele trabalho que hoje é uma igreja forte, uma igreja grande, organizada, estruturada, muito bonita. Glória a Jesus. E já, a igreja de Moçambique já foi para outros países ali, vizinhos de Moçambique. Lá no Malawi, lá no Zimbábue, lá no Congo, lá na Tanzânia. E está expandindo ali pela África Austral, pregando a palavra de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E no fim da semana passada, aí em Moçambique, irmãos, todo ano existe ali aquilo que é chamado de ciclone. Acho que os irmãos sabem que é um ciclone, uma tempestade que é levantada no Oceano Índico e sempre vai para a costa da África. E tem ano que é um pouco mais fraco, outros anos mais fortes. E nós, durante 7 anos lá, passamos por essa experiência, né, de ciclone. E algumas vezes nós já tivemos templos nossos praticamente ou completamente destruídos. Não sei se vocês não lembram, foi em 2019, o ciclone destruiu mais de 20 igrejas nossas em Moçambique. Telhados, paredes, templos alagados, porque o rio também sobe, alaga, né? Lá na beira onde nós moramos, a cidade ela está abaixo do nível do mar, por isso alaga quando vem ciclone. E em Quilimane, o nosso templo que foi construído, foi um dos primeiros construído em Moçambique, lá na cidade de Quilimane, um templo grande, mais ou menos o tamanho desse templo aqui. Vocês observaram que ele foi completamente destelhado. Até os móveis, vocês viram que estavam ali, também foram destruídos. Além de outros templos nas comunidades ou nas vilas daquela província da Zambésia. E o pastor Davis, ele está orando ao Senhor e pedindo, né, que quem puder ajudar, possa ajudar na reconstrução desses templos que foram destruídos. Como estava falando, em 2019,
vários foram destruídos, nós tivemos que fazer uma mobilização em Manaus para reconstruir os nossos templos ali. Infelizmente, esse ciclone faz parte da natureza daquela região, ali na ilha de Madagascar, que é um país também, foi praticamente destruído, e também a costa de Moçambique, porque Moçambique do lado de lá é Índico, do lado de cá é Atlântico. Do lado de cá ele faz frente para o Brasil, e do outro lado ele faz frente para aquela região ali também do Pacífico e do Oriente Médio. Então, meus amados irmãos, oremos por Moçambique, porque nesse momento a igreja lá está passando um momento difícil por causa desse ciclone que destruiu alguns templos nossos. Vamos orar pelo pastor Davison, pastora Gilda e os missionários que lá estão. Nós temos ainda 6 famílias de missionários que coordenam aquele trabalho ali. Eu estava ouvindo o Auridimar falando no momento da palavra de oferta. É interessante porque muitas vezes nós que estamos aqui e que ofertamos e dizimamos, os irmãos, nós sabemos, mas acredito que a maioria dos irmãos não sabe, não tem noção como é administrada a renda ou os recursos da igreja. A igreja do Senhor aqui em Manaus, a Assembleia de Deus, a sua receita, a sua divisão da receita é como uma pizza, é por porcentagem. A igreja ela tem vários braços de atividades, e cada braço tem uma porcentagem que é destinado àquilo ali. Trabalho no interior do Amazonas, é a nossa CEADAN que cuida disso, né? Uma porcentagem vai para lá, 10% da renda da igreja de Manaus vai para o interior do Amazonas, para cuidar da igreja no interior do Amazonas. E tem uma porcentagem que vai para missões também. Esses trabalhos missionários é mantido pela igreja em Manaus. O sustento dos missionários, construção de templos também, tudo isso é mantido pela obra missionária. Comunicação também tem uma porcentagem que vai para a comunicação. Educação também, obra social também. A Fundação Boas Novas também. Então, meus irmãos, a igreja ela tem vários braços de atividades, e esses braços eles têm uma porcentagem para essas atividades da igreja. Por isso que muitas vezes os irmãos dizem, por que não fica mais aqui na congregação? A congregação ela tem a maior porcentagem, que é de 35% da sua renda bruta. Fica na congregação, é para a despesa da congregação, e o restante é dividido para esses braços da igreja, inclusive a obra missionária. Estamos hoje em 28 países. No próximo dia 8 de maio, eu e a pastora estamos indo visitar a Indonésia e Timor-Leste. São países na Ásia, muito distante, e como eu creio que a maioria sabe, nós estamos como diretor de missões na nossa igreja, missões transculturais, e eu dou essa assistência também, de visitar os países onde nós temos missionário. Timor-Leste é um país pequeno, mas lá também tem muitas igrejas, são 46 igrejas em Timor-Leste, apesar do país ser bem pequeno. Foi em 2020 que a igreja de Manaus enviou 36 missionários para Timor-Leste. No mesmo ano para Angola, foram 12 missionários para Angola. Tem um trabalho lindo também em Angola. E a partir dali, começou a enviar missionário para outras nações, outros países. Portanto, meus irmãos, eu quero ler aqui uma passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E, a propósito, eu quero ler esta passagem da Bíblia para que os irmãos possam compreender que a igreja ela tem uma missão, e não apenas uma missão, mas ela tem uma responsabilidade. Você, nós temos responsabilidade com a obra do Senhor Jesus, com os missionários, com aqueles que a igreja enviou para fazer a obra missionária. O texto diz assim, em Atos capítulo 13, verso 1:
havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. O versículo 2 diz assim, irmãos: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor tem chamado. E no versículo 3 diz: então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa passagem bíblica, ela remete para a igreja a responsabilidade com a obra missionária. Nós estamos em um culto missionário. Missões, esse termo missões, ele é muito amplo. Podemos aqui fazer um leque de temas sobre missões. Hoje é um culto de missões transculturais, mas podemos também falar de outras missões, como a missão familiar, a missão paternal, maternal, a missão de mesmo profissional, mas nós cumprimos, na verdade, aqui na terra, a nossa missão. Estamos nesta noite num culto de missões da igreja, para dizer para os irmãos que a igreja, ela tem essa incumbência deixada por Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja. Está lá em Marcos 16, versículo 15. Também está escrito em Mateus capítulo 28, 29, capítulo 28, verso 19 e 20, que diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus deixou esta ordem para a igreja, a ordem de pregar o evangelho, a ordem de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas, a todas as nações. Está escrito na palavra do Senhor. E é interessante que o cumprimento da missão da igreja aqui na terra está em Mateus capítulo 24, versículo 14, que também aponta para a vinda de Jesus buscar a sua igreja, quando diz: quando este evangelho do reino for pregado em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Portanto, meus amados irmãos, eu quero nessa noite dizer a você que a igreja, ela tem esta responsabilidade. Eu tenho procurado divulgar, não apenas na nossa área, mas em outras áreas, em outros campos, até mesmo em outros lugares, o trabalho que a igreja realiza para o Senhor em outras nações, porque isso é importante. Isso é cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos cumprindo o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui em Atos 13 nós vimos a igreja em Antioquia cumprindo a sua missão. Mas aqui tem algo importante, porque nós vimos aqui, amados irmãos, o nome citado aqui do primeiro e segundo versículo, nome de pessoas da igreja que eram líderes, eles eram profetas, eles eram pastores da igreja em Antioquia, entre eles Paulo e Barnabé. Mas a igreja em Antioquia, ela tinha algo muito distinto, quem sabe, das demais igrejas. A igreja em Antioquia era uma igreja que orava ao Senhor, segundo o texto que nós lemos. A igreja orava e jejuava. A igreja que ora e jejuma, a igreja espiritual, Deus revela a esta igreja, pelo seu Espírito Santo, a sua missão.
A igreja que não evangeliza, a igreja que não tem uma visão ampla sobre a obra missionária, sobre a sua missão aqui na terra, é uma igreja que não ora, é uma igreja que não faz jejum, é uma igreja que não busca do Senhor conhecer ou saber qual a sua verdadeira missão. A igreja que ora pouco, porque toda igreja ora, obviamente, mas a igreja que não ora o suficiente, ou a igreja que ora pouco, ou a igreja que não faz consagração, que não faz jejum, esta igreja, ela olha para dentro dela e não para fora. Nós precisamos olhar para fora e deixar de olhar menos para dentro. Nós nos preocupamos muito internamente, nós nos preocupamos muito com as coisas do nosso templo. Isso está errado? Não, não está errado. Está certo? Nós temos as melhores cadeiras, temos os melhores púlpitos, temos o melhor som, os melhores instrumentos, temos o melhor templo, a melhor iluminação, ter tudo de bom aqui, está tudo certo, mas não podemos priorizar as coisas de dentro, mas sim as coisas de fora. Quais são as coisas de fora? Devemos priorizar o reino de Deus. O reino de Deus precisa crescer. O reino de Deus precisa expandir. E a igreja em Antioquia era esta igreja. Era a igreja que orava e jejuava. E veio o Espírito Santo. O Senhor enviou o Espírito Santo e falou aos líderes da igreja. Mas tem uma coisa aqui que eu queria abordar aos irmãos. É que muitas vezes nós, pastores, nós oramos ao Senhor e dizemos: Senhor, levanta obreiros, levanta missionários. Eu tenho por hábito, porque faz parte do meu ministério, irmão Luiz, orar para Deus levantar missionário. Porque existem muitos países que precisam de missionários. Existe na região do Oriente Médio, na região do norte da África, também da Ásia, ali uma região chamada Janela 10x40, é uma região onde as igrejas que estão lá são perseguidas, ou é uma região onde a maioria dos países não ouviram a palavra do Senhor Jesus. E nós oramos ao Senhor: Senhor, levanta obreiro para essas nações, os países muçulmanos, os países árabes, os países comunistas, onde é fechado para o Evangelho. Nós oramos ao Senhor. Por quê? Porque para esses países, nós precisamos orar para Deus levantar pessoas com perfil para essas nações, que aprenda a falar o idioma deles, né? Muitas vezes nós falamos assim: enviar missionário deve ser fácil, mas não é tão fácil como nós pensamos, meus amados irmãos. Quando nós enviamos, antes de enviar o missionário, ele é treinado, ele passa por uma capacitação, por um treinamento. Ele precisa aprender o idioma do país onde ele vai evangelizar. Como ele pode evangelizar lá na Inglaterra se ele não falar inglês? Como ele pode evangelizar lá na França se ele não sabe falar francês? Como ele vai evangelizar em Cabo Verde se ele não fala crioulo, apesar de falar português lá em Cabo Verde? Como ele vai evangelizar na China se não fala o chinês? Como ele vai evangelizar no Japão se não fala a língua japonesa? Eu acho que é o mandarim, não é? É o mandarim? Mandarim na China, né? Então, meus amados irmãos, como ele vai evangelizar os árabes, o mundo muçulmano, se ele não fala árabe? Isso requer organização, coordenação. Quando enviamos alguém, essa pessoa ela primeiramente passa por um treinamento. Ela precisa ficar um tempo no país aprendendo o idioma. Ela precisa ficar no país pelo menos 1 ano para adaptação naquele país. Isso não é fácil, isso tem custo, isso tem despesas, mas a igreja que tem uma visão para fora, a visão missionária, ela
não se esquiva de fazer a obra do Senhor. Ela não pensa para dentro, ela pensa que lá do outro lado do mundo tem muitas pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A igreja em Antioquia, ela orava ao Senhor, e Deus enviou o Espírito Santo a falar àquela igreja que separasse 2 missionários, Paulo e Barnabé. O que me chama a atenção é que nós sempre dizemos assim: Senhor, levanta missionário. Mas o pastor, ele não quer ser levantado. O pastor não quer ir. Ele quer ficar no bem bom. Ele quer ficar na sua poltrona, onde está, né, refrigerado, bom som, né, carrão bonito. É assim. Eu estou falando para mim? Não. Por que eu estou falando para mim, irmão Luiz? Porque eu já fui. Porque eu já fui, irmãos. Eu era pastor aqui no Lírio do Vale, na Nova Esperança, em 96, quando Jesus nos chamou para a África. E nós fomos, eu e a pastora, e até hoje são 27 anos fazendo missões. Obviamente já voltei para o meu país. Estou aqui, mas foram 7 anos lá na África, junto aos africanos, pregando a palavra do Senhor. E hoje está aí o resultado: 422 igrejas lá em Moçambique. Fruto, resultado não só do meu trabalho da pastora, mas de um grupo de missionários que Deus levantou aqui em Manaus para pregar a palavra do Senhor lá em Moçambique. Porque a igreja estava orando, o Espírito Santo falou. Então hoje, meus amados irmãos, muitos pastores clamam ao Senhor para o Senhor levantar pessoas, obreiros, mas são poucos aqueles que se dispõem e dizem: eis-me aqui, Senhor. Está certo o pastor não ir? Não está errado, não está errado, porque ele tem o papel de incentivar, ele tem o papel de motivar a igreja, de orar para Deus levantar obreiros, sim. Ele tem, mas lá em Antioquia, Deus levantou, foi os 2 principais pastores da igreja para a obra missionária, Paulo e Barnabé. Aí nós vamos para outra passagem da Bíblia Sagrada, aqui em Romanos, no capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, diz a Bíblia. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É uma pergunta. Como alguém vai invocar o nome do Senhor se não crê? Invocar quer dizer, ou significa chamar. Invocar é chamar. Se não crê, se não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que nós queremos que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja, se ainda há 1/3 da população mundial que nunca ouviu a palavra de Deus? E a gente diz: ora vem, Senhor Jesus, vem logo, Jesus, buscar a tua igreja. Mas a gente não faz nada para ele voltar. Nós precisamos fazer algo para que a vinda de Jesus possa ser apressada, possa vir logo. Precisamos fazer alguma coisa, e o que nós podemos fazer é pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque como vão crer naquele que nunca ouviram falar? Aí diz Paulo assim: e como ouvirão se não há quem pregue? Como alguém vai ouvir se não há quem pregue? Não adianta eu ficar na igreja, irmãos, e você aqui orando, e até jejuando, até se consagrando, dizendo assim: Jesus salva Lírio do Vale, salva Augusto Montenegro. A gente só pede: Jesus salva aquela pessoa, Jesus salva aquela casa, Jesus salva aquela família. Mas se você não for pregar a palavra do Senhor, como é que ele vai crer em Jesus se não ouvir a palavra? E como vai ouvir se não há quem pregue? Portanto, irmãos, é um procedimento, e é muito simples. Precisamos receber do Senhor este chamado, o chamado para pregar o evangelho.
Precisamos receber a ordenança e ir. Vai, Ele já fez isso. Jesus já ordenou, Ele já mandou, aleluia. Precisamos receber também a autoridade, a virtude e o poder do Espírito Santo. Ele já disse também em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Veja que a Bíblia, quando ela fala da evangelização ou a missão, ela começa falando de onde nós estamos. A missão começa na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. E depois vamos chegar até os confins da terra. Até os confins da terra. Nós temos uma missionária e em algum momento desse ano nós vamos ouvi-la. Eu acho que ela já veio aqui, a Elizabeth. Ela está aqui em Manaus, ela está fazendo um tratamento de saúde. Inclusive, orem por ela, porque ela vai submeter uma cirurgia. Ela está em Papua Nova Guiné. Você tem ideia onde fica Papua Nova Guiné? Quem tem noção onde fica esse país? Levante a mão, sinceramente. Temos aqui duas pessoas aqui na frente, a Bia e o Abraão. Quem mais? Nova Guiné é um país, é uma ilha que pertencia à Indonésia, mas fica lá no sul do Pacífico. Já próximo à Nova Zelândia. Pra vocês terem uma ideia, nós estaremos indo em maio a Timor-Leste, a Indonésia, mas de lá de Timor-Leste para Papua Nova Guiné, onde a missionária Elizabeth está, são mais 7 horas de voo, de avião. 7 horas. Dá para você ir em São Paulo 2 vezes e voltar. Não, ir e voltar, né? Dá para você ir lá em São Paulo e voltar. Que é mais ou menos 3 horas e meia para ir e mais 3 e meia para voltar, não sei, 7 horas. Para você ter uma ideia, é do outro lado do mundo. Ela está trabalhando para Jesus, lá nas montanhas, cuidando de crianças, ganhando almas para Jesus, treinando pastores naquele país, treinando jovens também. Aquela jovem Elizabeth, ela é uma guerreira. Ela foi. Nós estamos aqui. Mas existem algumas formas de nós fazermos missões para você não se sentir de fora da obra missionária. Não se sinta de fora da obra missionária. Porque tem 3 formas de nós fazermos missões. Nós podemos fazer missões indo, portanto, com os nossos pés. E o texto aqui diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Quão formosos são os teus pés, os pés dos que anunciam a palavra de Deus. Mas também nós podemos fazer missões com nossos joelhos. Você não pode ir, ou você não recebeu uma chamada específica para ir, ore pelos missionários. Ore pelas nações. Ore pelos pecadores. Ore por aqueles que vão, ou os que foram. Ore para Jesus levantar pessoas, ou quem sabe você mesmo, para a obra missionária, começando daqui de Jerusalém. Mas também, meus amados irmãos, nós podemos fazer missões de outra forma, contribuindo com os pés, com os joelhos e com as mãos, contribuindo, ajudando aqueles que foram. Eles têm necessidades, eles têm dificuldades, como todos nós temos, mas eles estão em outra nação, deixaram a sua família, deixaram o seu lar, deixaram a sua igreja aqui, os seus pastores, quem sabe filhos, outros pais, outros quem sabe um bom emprego,
e foram, entregaram suas vidas à obra missionária, e estão lá. Pastor Davidson, há 20 anos em Moçambique, somando as 2 vezes 20 anos em Moçambique. Nós temos o missionário lá em Timor-Leste, o Elienay, há 22 anos em Timor-Leste. Eu me lembro quando o Elienay foi para lá, ele era um jovem solteiro, ele é lá de Tefé. Eu fui levar o Elienay, o pastor Elienay, a Timor-Leste. Há 22 anos atrás. E hoje ele é o pastor da igreja em Timor-Leste. Ele é pastor de mais de 40 igrejas. São mais de 20 pastores timorenses que ele lidera naquele país. Ele casou-se com uma timorense, seus filhos são timorenses. Ele não pensa mais em voltar para o Brasil, ou seja, ele entregou a sua vida à obra do Senhor Jesus. Ele se doou. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele podia ter fé, ele tinha acabado de sair do seminário lá em São Paulo, em Pindamonhangaba, voltou para cá e logo foi desafiado à obra missionária, e está lá. Podia ser um pastor ali em Tefé, ou aqui em Manaus, ou aqui no seu estado, ou aqui no Brasil, mas não, foi para Timor-Leste, do outro lado do mundo, pregar o evangelho aos timorenses. Oremos por ele, pela sua família. Por isso, meus irmãos, o nosso pastor tem nos motivado a fazermos o nosso culto missionário. E às vezes, no culto missionário, a gente lê um texto bíblico, pega alguma referência, mas eu gosto de falar do trabalho, é de testificar do trabalho, é de dar testemunho do que Deus está fazendo do outro lado do mundo, através de homens e mulheres que saíram do meio da nossa igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Temos pessoas daqui de Manaus, temos também lá do interior, que estão fazendo a obra do Senhor Jesus. São missionários. Não deixe fugir do seu coração e da sua mente o sentimento e o pensamento do trabalho missionário. Na sua oração, não se esqueça de orar pelos missionários, pelos países onde eles estão, pelas igrejas, por essas catástrofes que têm surgido muitas vezes, através desses ciclones que têm destruído templos que custaram, foram construídos, houve dispêndio, foi caro, não foi barato. Além, não é o valor pecuniário que está o coração do pastor ali, mas é o amor pela obra de Deus, é o valor do sentimento daquilo que Deus está fazendo naquela nação. É um valor sentimental, não é o valor financeiro ou pecuniário, não, é o valor sentimental que o missionário, que o pastor tem pela obra do Senhor ali. Ele vê um templo destelhado, onde ele deu ali a vida dele, horas de trabalho, onde o povo se reúne, onde o povo se congrega. Comece a pensar agora você, irmão, chegar aqui, que isso não vai acontecer, porque nós não temos ciclone aqui no Amazonas. Você chegar ali na ponte ali, você olhar para cá, de repente essas telhas aqui, todas aqui do outro lado da rua. Você já pensou nisso? Na hora de você vir para o culto, e agora onde eu vou me congregar? A nossa igreja foi derrubada, o nosso templo foi destruído. Eu estou cutucando você, para você ter ideia do que é isso. E nós estamos aqui, temos mais condições, mas eles lá não têm as condições que nós temos. E eu, como pastor de vocês, como missionário também, eu quero passar para vocês este sentimento missionário, esta visão missionária, para não olharmos para dentro dos nossos templos, para dentro das 4 paredes, mas olharmos para fora, porque é lá fora que estão as almas que precisam de salvação. Todos que estão aqui dentro são salvos. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Mas aí fora, você tem hoje uma ideia das pessoas que estão aí fora, que precisam de salvação? E como disse Paulo aqui aos Romanos, como eles vão ou crer, ou invocar em quem não crê, ou como vão crer se nunca ouviram falar? E como vão ouvir se não há quem pregue? Mas ele lá no final, Paulo diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas de salvação. Amados irmãos, eu quero concluir esta palavra, esta mensagem, pedindo oração pela nossa igreja lá em Moçambique, pelo pastor Davos e todos os demais missionários que lá estão, também pelos nossos missionários aqui no Suriname. O país está em conflito no Suriname. A igreja vai estar completando 10 anos agora, em abril, lá no Suriname. Vamos festejar. Já me convidaram, mas eu talvez não possa ir. Talvez eu ver se a Tassi e o Auridimar vão aqui pertinho. Eu chamei eles para ir lá em Timor, mas é longe, né? Mas quem sabe aqui no Suriname é mais perto, né, Auridimar? Vai para Belém, depois vai para Suriname, é mais perto. Oremos para Deus abençoar essas nações. Colômbia, Peru, aqui pertinho, passando também por momentos difíceis. Vamos orar, irmãos. Não somente orar, mas dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a tua obra. E já falei para vocês de 3 formas nós podemos fazer a obra do Senhor: com os pés, com os joelhos e com as mãos. Com os pés indo, com os joelhos orando e com as mãos contribuindo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de orar pela Elizabeth, de orar pelo pastor Davison e pela igreja em Moçambique, que está passando esse momento difícil. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero encerrar esta palavra dizendo assim para vocês: comece por aqui. Comece na sua casa, orando pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu pai, pelo seu esposo, pelos seus amigos, seus parentes. Comece por aqui. É tão difícil ir para longe, não é fácil, mas estamos dentro de casa. Podemos começar dentro de casa. É tão pertinho. O vizinho da rua, mora na frente da tua casa. Quem sabe ele está lá na janela esperando que você fale de Jesus para ele. Esperando. E a gente fica, às vezes, com vergonha, né? Fecha a boca, não fala. Mas a gente diz: Jesus vem. Ele não vem enquanto a gente não for. Ele não vem enquanto você não for. Você precisa ir. Nós precisamos ir. E vocês vão sempre me ouvir essa palavra de motivação, porque o Senhor me chamou para o trabalho missionário também. Estou pastor aqui, mas sou missionário da nossa igreja. Cuido de missões, são 28 países que nós temos que cuidar também. E são centenas de missionários que dia e noite nós estamos tratando e conversando com eles. Essa é a obra do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, pedindo bênçãos por nossas famílias, nossa casa, nosso lar, para Deus continuar abençoando. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, salvando aqueles que precisam de salvação. Se tem alguém enfermo na sua casa, seja curado. Que o Senhor cure, que o Senhor traga libertação, traga a bênção da cura para você. Se você está desempregado, tem dificuldade de obter a renda para o sustento da sua família, que o Senhor abra uma porta bem grande, bem larga para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita graça, muita fé. Que a tua casa seja a casa de Deus, seja onde Deus habita também. Que a tua casa seja uma bênção.
Mas para a sua casa ser uma bênção, você precisa ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Começa por você, minha irmã, começa por você, meu irmão, por você, jovem. Às vezes a gente quer que os outros sejam abençoados, mas nós não fazemos por onde. Nós precisamos ser uma bênção onde nós estamos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu ainda estou, eu acho que os irmãos estão acompanhando, oração pelo nosso irmão Zenildo, tá? Irmão Zenildo está precisando muito das nossas orações. Quem conhece o irmão Zenildo aqui? A irmã Ana, né? Um dia desse fiquei meia hora ou mais que isso no telefone conversando com ele e com ela. Eu preciso ir lá. Ainda não fui, mas estou conversando com eles sempre. E graças a Deus que a congregação aqui está estendendo as mãos para eles. Graças a Deus. Vocês são uma bênção. Glória a Jesus. Mas vamos orar por ele, porque o estado de saúde dele não é bom, irmãos. Aquela doença, ela é complicada, né? Quando parece que está sarando, aí os médicos precisam mexer de novo ali e vai se aprofundando. Pelo menos esta é a informação que a gente tem, tá bom? Mas Deus é Deus, Deus é grande, Deus pode todas as coisas e nós cremos nele. Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar e bendizer o teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Te adoramos, te glorificamos. E nesta noite nós oramos, Senhor, pelo irmão Zenildo, teu filho, que está internado naquele hospital, Senhor, cuidando da sua saúde. A irmã Ana, sua esposa. Sê com teus servos, Jesus. Estende tuas mãos sobre ele. Ele está sob teus cuidados. A tua igreja está orando por ele, Senhor. A tua igreja está intercedendo por ele, Pai. E nós continuamos crendo que o Senhor Deus é todo poderoso para curar o teu servo. Repreende aquela enfermidade, Senhor. Assim também como se alguém nesta noite, neste lugar, se encontra enfermo, em nome de Jesus, repreende a enfermidade, Senhor. Deus, dá-nos uma noite abençoada, uma noite de paz, e nos leva para os nossos lares em segurança, nos guardando de todo mal, Senhor. Pedimos tuas bênçãos, te louvamos e te glorificamos, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a noiva do Senhor, hoje e sempre. Os que creem digam amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tenham uma ótima semana a todos.